no versículo da aclamação do Evangelho, diz assim, tirado do Evangelho de João 17, ele diz assim: vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. É importante isso. Vossa palavra, a palavra de Deus é verdade. E ela quando nós nos abrimos a ela vai nos santificar. Também vai nos libertar. Jesus diz: a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ser libertos. E a palavra de Deus, quando nós a acolhemos, nós a encontramos e lemos ela segundo o Espírito de Deus, ela nos liberta. Revela a verdade sobre Deus, a verdade sobre a minha vida, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre a graça, mostrando para nós o caminho, aquilo que eu devo seguir. A palavra escrita, a Bíblia, ela é a Sagrada Escritura, ela é uma das fontes da revelação, junto com a tradição da Igreja, a tradição apostólica. Então, nós vamos olhar, nos debruçar sobre essa palavra e vamos ter a certeza de que daquilo que Deus deseja de nós, junto com a Sagrada Tradição, claro, à luz daquilo que a Igreja vai nos conduzindo. Então a gente vai percebendo que o que diz a palavra hoje? Deus, ele é indulgente e favorável. Ele perdoa toda a culpa, cura a nossa enfermidade, da sepultura ele salva a nossa vida, nos cerca de carinho e proteção, é paciente, é bondoso, compassivo, não fica sempre repetindo as suas queixas, não guarda eternamente o seu rancor. Mas, quanto aos céus sobre a terra, tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto disse do nascente, do poente, quanto afasta para longe os nossos crimes. Então a palavra de Deus revela aqui essa face de Deus, que é indulgente e é favorável a nós, deseja a nossa salvação. Veja, ele da sepultura salva a nossa vida. Se nós estamos no pecado, afundados no pecado, há um caminho, há uma solução. Então nosso coração voltar a Deus, e nele ele nos tem essa capacidade de nos tirar da sepultura. Lembra aquela imagem de Lázaro, né? Lázaro justamente simboliza, o Lázaro, morto, enfaixado dentro de um túmulo, Isso simboliza justamente o pecado. Jesus vem e diz: Lázaro, vem para fora, tira com a força, só com a sua palavra. Ele diz: vem para fora. A palavra liberta, cura, tira da sepultura e faz voltar à vida. No entanto, só que a gente precisa ter essa clareza de acolher a palavra como ela é, permitir, porque ela tem essa capacidade de nos curar, de nos libertar, mas é ela que vai nos modelando, é ela que vai transformando, ela é aquela que vai conduzindo a minha vida, ela que vai me orientar aquilo que eu devo dizer sim e aquilo que eu devo dizer não. Então São Tiago ali já vai orientando a gente: olha, não devemos jurar por isso, por aquilo, que a tua palavra seja uma só, sim e não. Não, Jesus falava isso no Evangelho, Então a gente começa a perceber, aqui já vai podando muita coisa, Quando a gente começa a se abrir para a palavra, a gente começa a perceber qual é o critério da nossa mudança, aonde a gente vai mudar, aonde a gente vai agir, e vai tirando também da nossa cabeça ilusões, porque
Porque quando a gente começa a seguir Jesus, muitas vezes a gente tem ideias nossas de Jesus, que não correspondem à verdade, como tinha na época de Jesus. Por exemplo, o Pedro, né? São Pedro, ele não tinha uma ideia de um Cristo sem cruz. Ele dizia: não, Senhor, que isso não te aconteça. Também ele dizia, né, na hora do lado do Getsemane, ele pegou a espada e cortou a orelha do mal. Não queria, né, que Jesus, queria defender, não queria que Jesus fosse para a cruz. Mas não era essa a verdade. Não era esse Jesus verdadeiro. O verdadeiro Jesus, ele veio para dar a sua vida. Ele mesmo disse: foi para essa hora que eu vim. E anseio que isso se cumpra. Vou dizer: Pai, livra-me desta hora? Não foi para isso que eu vim. Então, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, consequentemente, Jesus, ele vem também cumprir toda a palavra e levá-la à plenitude. Então, veja, nós também, então a palavra de Deus, ela também vai abrindo essa realidade na nossa vida, vai tirando esse véu, vai mostrando de fato o que significa ser cristão. E vai, claro, ela vai nos, como diz aqui, santificar. Por quê? Porque ela vai nos abrir a comunhão com Deus. Porque o único que é santo por natureza é Deus. Então a comunhão com Ele vai me santificando. Quanto mais comunhão eu tenho com Ele, mais Ele vai me santificando, mais Ele vai. É na medida que eu vou deixando que Ele vá me conduzindo pela Sua palavra, mais santo a gente vai ficar. E nesse processo de crescimento, lembra da videira? O que Deus Pai faz, né? Nós somos o ramo e Jesus é a videira. Então ela seiva vem vindo, né? A gente começa a crescer. O que o Pai faz? Ele poda. Para quê? Para dar mais fruto. Uma videira que é podada significa que ela está sendo cuidada. Mas se ela não está podada, é sinal que ela está deixada de lado. Mas se ela está podada, é até alguém que a ama e está cuidando, né? Então, o Pai poda, e essa poda também vem pela palavra do seu Filho. Ali a gente vai percebendo aonde de fato a gente vai dar mais frutos e aonde a gente não vai dar frutos, porque Jesus diz, né, sem mim nada podeis fazer. Então essas coisas devem sendo assimiladas na nossa vida. Claro, isso é um processo de conversão, mas que a gente precisa então mergulhar na palavra e permitir que ela comece também a nos questionar, permitir também que ela vá nos modelar, que ela vá também mostrar para nós a verdade. E às vezes a verdade na nossa vida muitas vezes não nos agrada. Às vezes a gente olha para a gente, puxa vida, a gente olha a palavra, diz algo, a gente vê que ali está denunciando, por exemplo, o nosso pecado, ou uma conduta errada que a gente está tendo. Então, na hora, isso é ruim, dói, incomoda, a gente sofre, mas é necessário, porque se a gente não cortar aquele galinho seco, aquilo ali vai dar problema. Eu não vou ser santo, eu não vou ir para o céu. Então a palavra vai me modelando, o Pai vai me podando, eu vou também permitindo essas podas e vou crescendo. Então quando a gente olha a palavra, o Evangelho de hoje é a mesma coisa. A gente olha o plano de Deus, né? Muitas vezes hoje a gente olha o Evangelho de hoje, às vezes as pessoas ficam um pouco meio constrangidas, né? Mas hoje em dia falar sobre isso, né? Mas essa é a palavra de Deus. E aqui no Evangelho de Marcos, mais claro, só se desenhar, né? Só se Jesus desenhasse. Vocês não entenderam? Tá, então vou desenhar para explicar para vocês que de fato o que é a doutrina do matrimônio. É essa. Esse é o plano de Deus. Agora, aconteceram pecados, Deus vai, cada situação Deus vai, mas vai nos conduzir para a verdade.
Deus nunca vai criar um caminho, nem vai se contradizer, nem vai afirmar que uma coisa que é pecado não é pecado. Então, se Jesus falou isso aqui, ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Jesus afirma isso, isso vale para sempre. Não é para aquele tempo, é para agora. Essa palavra é viva hoje. Então, a insolubilidade do matrimônio, ela é válida hoje. E ela é de lei divina. Isso significa que a gente não pode alterar isso. A igreja não tem autoridade para mexer nisso, porque vem do próprio Deus. Mexer nisso significa romper com Deus. A gente não pode mexer naquilo que Deus já determina com suas próprias palavras, porque nós seguimos a sua palavra. Seguimos a sua palavra, só tu tens palavras de vida eterna. Quem que só tem palavras de vida eterna? Deus. Deus que tem palavras de vida eterna. Seu Filho, que é a palavra que se encarnou. Então, Ele, na sua palavra, Ele vai dizer, olha, aquilo que eu pensei quando eu criei o homem e a mulher, o meu plano de amor para eles é esse. É isso. Bom, Ele é misericordioso, enfim, mas a verdade é essa. É essa a verdade. Bom, que Deus, essa é a verdade que a gente deve acolher e deve ensinar, e deve propagar, e deve ensinar, jamais romper as situações que são doloridas para a igreja. A gente vai acolher as pessoas, enfim, vai ajudar, mas nunca vai alterar essa verdade, não pode passar por cima dela ou dizer que aquilo que é irregular, aquilo que é pecado, a gente dizer que não é, porque isso não é misericórdia, gente. Quem faz assim é o diabo. O diabo que diz que o pecado não é pecado, porque ele justamente quer te pegar numa armadilha. Ele é mentiroso desde o princípio. Então ele vai conduzir a pessoa para a mentira. E uma coisa vai dizer para você, uma coisa que agrada. Mas no final ele vai, quando você estiver diante de Deus, Ele vai te acusar. Porque Ele é o acusador. E Ele vai mostrar seus pecados diante de Deus. E a verdade é a verdade. Então, se nós escolhemos livremente não fazer a vontade de Deus, sabendo também, Deus nos dá o livre-arbítrio. E Ele não vai tirar isso. Ele vai nos mostrar, vai oferecer todas as graças. Deus sempre é infinitamente misericordioso e justo. E como eu disse, Ele é indulgente e favorável, quando Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Mas ao final da nossa caminhada é a verdade. Deus não vai negar a verdade da nossa vida, daquilo que nós escolhemos. Isso vale para o bem, ou seja, aquilo que se a gente escolheu segui-lo, de fato, chegou com a graça no caminho da santidade, Deus não vai negar isso, agora você vai para lá. Não. As tuas escolhas que você fez, realmente agora também colaborar para que hoje você ficasse santo, e hoje então você vai para o céu. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a gente escolhe um caminho que não é verdadeiro, bom, Deus vai nos cercar de todo carinho, toda a nossa vida Ele vai nos proteger, Ele vai nos tentar de alguma forma nos atrair e mostrar, dar oportunidade para a nossa conversão. Mas é preciso fazer a escolha, é preciso dizer, eu não quero, eu renuncio, eu quero ficar com o Senhor, quero ficar, isso é necessário. Deus dá essa oportunidade, Deus ilumina. E isso é importante, a gente ter essa clareza, para que a gente não transforme a nossa fé
numa coisa assim aguada, entende? A gente fica achando que não, tudo é permitido, tudo é normal, tudo está certo, no final dá tudo certo. Não é essa a verdade. E é melhor que a gente veja isso enquanto estamos aqui. Deus está nos falando. Então, por exemplo, o Evangelho de hoje, se você ler devagarinho, pega Mateus 10, Marcos 10, 1 a 12. Lê em casa, devagarinho, e veja no final desse trecho, você tem alguma dúvida o que Jesus fala sobre o matrimônio. Não tem uma claríssimo, é claro. Então não tem o que discutir isso. Agora, claro, sim, a misericórdia, a acolhida, mas para levar a Jesus, levar a verdade. A gente tem que chamar a pessoa não para deixá-la no pecado, mas para tirá-la do pecado, porque a misericórdia de Deus, gente, é uma mão estendida. É a mão de Deus que se estende aonde a gente não pode mais ir. Então Deus vai lá onde a gente está, lá no lixo que a gente está, Ele estende a mão, Ele toca no lixo, não tem problema. Mas a gente segura nessa mão e Ele vai nos puxar. Ele não vai dizer assim, até lá, e dizer assim, olha, tá bom, meu filho, esse teu lixo aí, é para isso que eu te criei. Fica aí no lixo, fica assim, fica na lama, que tá legal. Olha, eu te amo assim, fica assim no lixo. Onde que Jesus disse isso? Me mostra no Evangelho onde Jesus disse que estar no lixo, estar no pecado é o que Ele quer para nós. Nunca. Nunca. Pelo contrário, Ele sempre nos levou, nos mostrou sua infinita misericórdia. Mas sempre, sempre Deus nos chama à conversão. Lembra a parábola do jovem rico? Ele fez uma escolha naquele momento e Jesus não foi atrás. E nem voltou atrás. Então isso é importante porque estou dando esses exemplos porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. É a palavra que nos salva. Então é essa palavra que nós precisamos acolher. É essa palavra que vai realmente mudar a minha vida. Essa palavra que muitas vezes vai me questionar, vai me incomodar, vai mexer comigo, quem sabe vai me fazer chorar, mas essa é a palavra que me salva. Acolhê-la é o que nós devemos fazer e permitir que ela vá nos transformando, nos modelando, porque ela vai nos levar a uma verdadeira felicidade. No final desse caminho, nós vamos ser eternamente felizes junto de Deus. Mas agora é preciso, de fato, acolher a palavra como ela é, sem a gente permitir que Deus vá nos conduzindo. A exemplo da Virgem Maria. Qual é o grande ensino que ela nos dá? 2 palavras. Primeiro, da sua vida, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E para nós o que ela diz? Façam tudo que Ele vos, que também é a palavra. Então fica, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, então já está nos auxiliando, lembrando, essas 2 verdades. Ela se deixou modelar, conduzir, formar pela palavra, e aceitou livremente tudo aquilo que Deus tinha para ela. E não foi fácil. Nós também, hoje, ela também está dizendo para nós: façam o que Ele vos disser. Que Ele vos disser. Não o que eu acho, mas o que Ele está dizendo. Isso aqui que vai nos fazer verdadeiramente felizes. Vamos fazer um breve momento de silêncio, então, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.